Bom, na última postagem eu pedi para algumas pessoas fazerem perguntas e vou responder algumas delas. O Emerson pergunta, no meu entendimento, o que é lutar contra a corrupção. O primeiro ponto é que a gente precisa separar, né, o que é lutar contra a corrupção e o que é não ser corrupto. São duas esferas diferentes. Eu vejo um relativismo muito grande aí na internet do pessoal colocando, meu, se você fura uma fila, você não pode reclamar da corrupção e tal. Cara, isso pra mim é uma coisa totalmente absurda, né? A gente não pode comparar um governo que desvia verba pública de hospital com um cidadão que está furando uma fila aí porque está atrasado para ir para o trabalho. Enfim, são duas coisas erradas, mas é um relativismo gigantesco isso. Lutar pela corrupção como cidadão e não votar em alguém que tenha ficha suja, né? É o primeiro ponto. A lei da ficha limpa nem deveria existir. Eu acho que se todo mundo começar a investigar seus candidatos, o passado deles principalmente, a gente consegue fazer uma limpeza geral. Nessa eleição a gente teve uma boa surpresa aí que vários deles perderam foro privilegiado e vão ser julgados aí na justiça comum. Isso é ótimo, isso é bom para o país. E lutar contra a corrupção é não se deixar corromper pelo sistema que é muito falho e também aí obrigar e vigiar os seus candidatos eleitos a cumprir o que foi prometido sem também se corromper ao sistema que é terrível. A Regiane e o Vitor acabam perguntando aí sobre escola, né? Sobre ensino, qual que é a minha visão sobre isso. Que o sistema de voucher, de privatização de todas as escolas, acho que ele é o melhor. Quanto menos obrigação de gestão o Estado tiver, melhor. Então, vamos supor que hoje para o Estado, cada aluno custe de 900 a R$ 1.000, eu não tenho essa conta exata aqui, mas vamos supor que seja mais ou menos esse valor. Se a gente consegue dar isso para o próprio aluno através de um voucher, para que ele possa escolher a escola, obviamente a escola privada ela vai sempre lutar com a outra escola privada para ser a escola melhor, para ter o maior número de alunos e assim conseguir mais pagamentos. Isso é normal. Se a gente deixa o Estado administrando, ele está pouco se lixando para a educação do aluno, ele quer cumprir uma meta básica lá para ter escola e o ensino nunca vai melhorar. A gente precisa pensar também no pessoal que mora na região mais afastada, né? Coisas que o capitalismo feroz consegue fazer é colocar uma geladeira da Coca lá no confim de uma aldeia indígena. Então, se a gente privatiza as escolas, a tendência é que o investidor ele vai investir nesses lugares aí que tenham 300, 400 pessoas para estudar e não tem onde estudar. Aí acaba com o problema também daquela criança que fica pegando jangada, pau de arara para conseguir chegar na escola. Minha opinião para o sistema educacional, voucher. Porque assim a gente faz com que o Estado e os impostos eles consigam dar um mesmo ponto de partida, teoricamente, para o filho do rico e do pobre, porque eles vão teoricamente estudar na mesma escola particular. A ideia é mais ou menos essa. E a gente inverte a pirâmide hoje, que é totalmente errada, que o imposto do pobre serve para bancar o filho do rico lá na universidade pública, né? Hoje todo o imposto é revertido lá na universidade, ao invés de ser na pré-escola, e acaba que o imposto, que geralmente o pobre paga mais, vai financiar o filhinho de papai, que estudou a vida inteira em escola particular, fez cursinho e vai para a universidade pública. Então isso inverte, porque todo mundo aí teoricamente teria as mesmas condições para chegar lá e prestar o mesmo concurso, o mesmo vestibular para a universidade pública. Esse é um ponto de vista interessante que eu tenho, porque tudo que é privado funciona melhor do que o público. Você pega o Correio aí, que ele tem um monopólio, por exemplo, e consegue fechar no vermelho. Né? Empresas privadas elas vão visar o lucro, vão visar a melhoria, a qualidade e a competição com as demais escolas do próprio setor privado. O Vitor ainda ele questiona sobre a militarização das escolas. Militarizar a escola, eu acho que não é a saída para o Brasil, não é o caminho, mas a gente não pode negar que as escolas militares hoje, sendo públicas, dentre as públicas, são as melhores, né? Até se você contar algumas privadas aí. Eu parto muito do princípio da teoria das janelas quebradas, né? Tem uma teoria que fala que se você estiver passando por uma rua com aquelas casas bonitas, imagine aquela casa americana, né? E ela estiver impecável, intacta, linda e maravilhosa, a tendência é que você admire aquilo, passe e vá embora. Se você passa e vê uma casa abandonada, com uma ou duas janelas quebradas, a probabilidade de você tacar uma pedra é muito maior. E assim, consequentemente, depois de um tempo, todas as janelas terão sido quebradas. Então essa teoria mais ou menos era a estação do Luz da linha amarela de São Paulo, são as mesmas pessoas que andam lá na CPTM. Na estação Luz as pessoas acabam se comportando muito melhor. Por quê? Porque tem a limpeza, a porta é eletrônica, tem um som de saxofone, não tem lixo no chão, então a pessoa tende a se comportar melhor. Essa mesma pessoa vai lá para o trem da CPTM, vê o rato correndo no trilho,
vê o cara gritando para vender amendoim lá, o pessoal lá do comércio ilegal dos trens, e aí ele acaba meio que sendo influenciado pelo momento ali, pelo ambiente físico que ele está, né? Então a escola militar, trazendo disciplina, ela traz uma organização muito boa, ela traz limpeza, enfim. Esse tipo de coisa faz realmente com que ela seja melhor, porque o aluno ele vai lá mais no intuito de aprender, no intuito de ter uma disciplina. Eu acho que não é o caminho para o Brasil, como eu disse, eu acho que a escola privada é o caminho para o Brasil, mas algumas escolas militares como referência eu acredito que seja muito bom, como um tipo de escola modelo, né? E também aí tem filhos de militares que querem seguir carreira e nada mais justo que tenham escolas militares para essa galera aí. O Rafael pergunta se a disciplina da escola militar ela vai barrar um pouco a criatividade da pessoa. Acho que não, porque quanto mais disciplina você tem, mais você fica crente de quem você é. E disciplina não significa não ter criatividade, né? Disse, por exemplo, um grande músico, os maiores compositores, eles eram extremamente disciplinados para estudar música. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você se aplica em alguma coisa de forma disciplinada, vai exacerbar sua criatividade. E quem pensa que em escola militar não existe liberdade de expressão é uma grande mentira, né? Liberdade de expressão todos temos, e as bibliotecas das escolas militares elas são repletas de livros aí para estudo, para consulta, muito mais do que a gente tem na escola pública hoje, que segue um viés ideológico e meio que quer doutrinar aí os alunos seguindo uma linha gramsciana, né, bem dizendo. Eu não vou fazer citação aqui, mas enfim, é isso que eu penso. A escola militar, por mais disciplinada que ela seja, ela não barra a criatividade do aluno. Tanto é que as maiores invenções feitas no mundo foi em período de guerra, internet e derivados. E a época de guerra ela é totalmente militar e tem que ser muito disciplinado. Então não vejo problema em relação a isso. O Alessandro aqui ele acaba fazendo uma pergunta, eu acho que foi bem irônico, né? Por que você é um fascista com essas ideias liberais e não regula a imprensa? Eu acho que é porque a tendência hoje que tem de se usar fascismo como um xingamento e as pessoas acabam não entendendo o que é o fascismo. O fascismo ele entende que todos temos que trabalhar para o Estado, somente para o Estado, né? E se alguém quer fazer liberação de economia, se alguém quer liberdade de imprensa, teoricamente essa pessoa não é fascista, né? Eu acho que se alguém usa esse tipo de termo, eu recomendo aí que volte ao ensino fundamental, estude novamente o que é fascismo, porque realmente não tem nenhum sentido. Dentro da pergunta do Alessandro aqui, se eu fosse um fascista, por que eu ia gostar, por que eu ia querer liberar a economia e não regular a imprensa? Não faz sentido. Base do fascismo é regulação de imprensa, é estatização de tudo que for possível e que as pessoas trabalhem ideologicamente a favor do Estado. Tá? Tem uma pergunta muito legal aqui do Rodrigo Nonato. Ele fala sobre a direita que emergiu. Eu acho que a direita ela sempre teve adormecida por um tempo, porque era meio que um crime no Brasil você ser de direita. E hoje existe uma polarização que na minha visão é boa, né? Tudo que te faz olhar o outro lado, pensar do outro lado, ela é boa. Tem alguns extremistas, como tem aí no Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Fluminense, e por aí vai. Eu acho que o extremismo não é o caminho, não é a chave para as coisas, mas a partir do momento que a gente se liberta de uma corrente ideológica, porque antigamente era ou você vai por um caminho A da esquerda ou B da esquerda. Então, assim, você não tinha muito de uma opção, né? Você quer morrer queimado ou afogado, né? Hoje a gente tem um viés de direita aí, que está emergindo bastante e vai trazer bastante coisa boa. A polarização ela tem que existir. Eu acho que quando você tem duas ideias bem diferentes, o diálogo ele é muito mais amplo, ele tem muito mais informações, e aí você toma a sua decisão, o que você quer seguir, né? Eu lembro na minha época de escola, por exemplo, né? Não foi tão ontem assim, já faz um tempinho, mas que os livros mostravam, por exemplo, o que era ser socialista. A imagem mostrava o pessoal feliz e sorrindo dentro de um campo, colhendo alguma coisa, e a parte capitalista era um pessoal trabalhando numa fábrica com uma aparência lá de morto de fome, praticamente, parecendo José Serra. Então, eu acho que essa doutrinação ela não pode existir. Vai muito com base na educação. A escola sendo privada fica muito mais fácil, muito melhor aí de quebrar essa corrente ideológica, né? O Vitor aqui ainda comenta sobre 13º para o Bolsa Família, o que eu achei dessa atitude. No meu humilde ponto de vista, foi uma questão bem estratégica. Para quem não conhece aí o programa Bolsa Família, esse tipo de ação social, e associa ela à esquerda, né? Eu acho que tinha que ir buscar um pouco, eu não vou, como eu falei, eu não vou fazer citação, mas ler um pouco de Friedman, porque é um ideal totalmente liberal, né? Esse tipo de ação aí de ajudar o próximo,
na sua essência, dado que você tem um capital privado. Então, teoricamente, eu acho que foi uma estratégia de marketing aí do Bolsonaro na campanha, porque o general Mourão vinha se queimando em algumas coisas, e aí falou sobre 13º e falaram que ele ia acabar com o Bolsa Família. Então, acho que ele matou 3 coelhos aí numa pancada só. Ele falou que o general Mourão trouxe a ideia de dar um 13º para o Bolsa Família. Então ele já deixa claro que o general Mourão é a favor do 13º, ele deixa claro que eles são a favor do Bolsa Família, e ele consegue aí pegar também o eleitorado principalmente do Nordeste, que não tinha conhecimento, porque a gente sabe que tem carro de som passando lá, falando que Bolsonaro vai acabar com o Bolsa Família, esse tipo de coisa. Para quem não sabe, esse tipo de programa social, ele tá na Constituição, não, ninguém faz porque é tão bonzinho assim, tá na Constituição, tá bom? Bom, aí o Alessandro faz mais uma pergunta falando que tem um tweet aqui escrevendo: nazismo privatizou tudo que podia. Eu acho que deve ser um tweet de alguém que está brincando, porque eu acho que ninguém falaria isso de forma séria, né? O Denis pergunta aqui sobre o desencarceramento aí de quem cometeu pequenos delitos, né? Eu acho que é uma estratégia tanto para angariar voto dos parentes dessas próprias pessoas, como, lógico, favorecer o mentor que está preso. Ele não poderia dar um indulto exclusivamente para uma pessoa, mas se ele alegar, por exemplo, pessoas que foram presas depois de segunda instância, enfim, montar um mecanismo, ele libera lá 100 mil Zé Ruela e consegue liberar também o mentor do caos. É uma estratégia que eu acho que vai acabar nem sendo cumprida, porque só isso fez ele perder muitos votos, porque quase 60% da população brasileira, em pesquisa realizada, diz que é a favor da continuidade da prisão do mentor. Então, eu acredito que isso não vai acabar rolando. O Erickson me fez uma pergunta no particular, para eu destrinchar a diferença de fascismo, nazismo e comunismo. Dado o meu posicionamento político nos últimos tempos, eu preferi não fazer isso agora, porque isso pode levar a entender que eu esteja fazendo essa análise de acordo com a minha ideologia política, e não tem nada a ver. Eu sou uma pessoa totalmente transparente quando eu falo esse tipo de coisa, né? Então eu deixei para fazer mais para frente, depois de eleição, aí a gente começa a destrinchar esses assuntos. Para você que fez a pergunta, obrigado. Para você que leu as perguntas e estava aguardando o vídeo, obrigado também. Para você que achou esse vídeo e está vendo de bobeira, obrigado também. Se você discordar, melhor ainda, coloque seu ponto de discordância aqui, só me faça crescer intelectualmente, tá? E depois a gente conversa mais, beleza? Obrigado pela atenção e tamo junto.